mutirão de orientação legal para imigrantes e refugiados vai ser realizado pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com o Serviço de Assessoria em Direitos Humanos para Imigrantes e Refugiados da Pontifícia Universidade Católica. Né? E a gente vai receber e vai conversar agora sobre essas questões com a Cristiane Galvão de Souza, que está aqui com a gente, e também a Vitória Volcato da Costa. Né? Vamos lembrar que o GARI também está nessa parceria, que é o Grupo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados da URGS. Então vamos conversar a partir desse serviço. O objetivo dessa iniciativa, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, né, é oportunizar para este público específico, imigrantes e refugiados, considerado vulnerável, maior conhecimento sobre a legislação brasileira, seus direitos e deveres. Quem começa, fique à vontade. Cristiane, por favor. Boa tarde, Luiz Gustavo. Obrigada. Bom, o mutirão de atendimento aos imigrantes e refugiados, ele nasceu em conjunto com a participação das universidades que são nossos parceiros no evento Direitos Humanos e Origem Nacional, Identidades e Naturalização na Justiça Federal. Numa reunião, surgiu a ideia de fazer um mutirão com a parceria do GAIRE e do SADIR para oferecer um espaço onde os imigrantes, refugiados e solicitantes de refúgio tenham acesso às informações e orientações legais. E o GAIRE e o SADIR são grupos de assessoria que prestam gratuitamente essa assessoria para esses grupos que são de alta vulnerabilidade, né? E prestam assessoria jurídica, social e psicológica. Sim. Também, né? Sim. Então a gente vai reunir esses dois grupos num só local durante 2 dias, que vai acontecer agora dia 5 e 6 de julho, das 16 às 19 horas, no auditório da Justiça Federal. Perfeito. Bom, Vitória, a gente fica imaginando que boa parte, grande maioria dos brasileiros talvez não saibam nem os seus direitos e deveres, né? Sim. Então a gente imagina alguém que chega num país que já tem dificuldade com a língua, né? Já recebemos aqui no programa outras ONGs que, por exemplo, prestam esse trabalho de não só ensinar a língua, mas também a cultura brasileira, para que a pessoa possa se inserir. Por que é fundamental eles entenderem os seus direitos especificamente, mesmo que ainda não dominem a língua de certa forma, mas saibam o que eles podem ou não podem, o que eles devem ou não devem, a partir de ingressarem no território brasileiro? Exatamente. Não, é muito importante que eles que tenham esses grupos, não só o SADIR, o GAIRE, entre outros, que tem outros estados também, para que eles saibam exatamente os direitos deles, as documentações que eles necessitam, porque a gente sabe no Brasil que é muita burocracia, né? Então, às vezes, até mesmo para nós é complicado. Então, imagina para eles que chegam aqui muitos num grau de vulnerabilidade enorme, sem dominar o português, então, e cada documento precisa ser retirado em um órgão diferente, um órgão específico, então a gente presta lá no SADIR essa assessoria, apesar de ser um grupo formado por estudantes e profissionais do direito, a gente não presta uma assessoria estritamente jurídica, é uma assessoria em direitos humanos em geral, justamente por causa disso. A gente conscientiza ele dos direitos, que eles têm direito ao Sistema Único de Saúde, que eles têm direito a certos programas sociais do governo, então, que eles podem fazer a carteira de previdência, carteira de trabalho, previdência social. Sim. Então... E muda, agora vamos começar contigo, Vitória, muda muito a questão de ser imigrante e ser refugiado? Eles têm direitos diferentes, assim, a gente pode imaginar? É que, na verdade, o refugiado, ele vem de convenções internacionais, né? Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados da ONU, que foi ratificada pelo Brasil já, e tem a Lei dos Refugiados desde 97. E o refugiado, ele tem toda uma legislação internacional, uma proteção específica que desde o momento que ele chega no país e solicita o refúgio, ele já tem uma série de garantias, que ele não pode retornar para o lugar, enfim. Só que o grande problema é que tem uma definição específica do que é refugiado. E nem todas as pessoas que migram se encaixam nesse conceito. Então, é o caso aqui no Brasil da imigração haitiana, que tem um número expressivo de imigrantes, mas eles não se encaixam no conceito tradicional de refugiado, que seria fundado o temor de perseguição por etnia, por gênero, por orientação sexual, por pertencer a um certo grupo social. Eles são migrantes
ambientais, né, em conta do terremoto no Haiti, e também econômicos, Sim. que é o caso de países como Senegal também, enfim, pessoas que migram por causa da questão econômica. Então, estes, não, dependendo do caso concreto, não recebem o status de refugiado aqui no Brasil. Aqui no Brasil, atualmente, a nacionalidade que mais foi reconhecido o status de refugiado foi os sírios. E aí depois tem também a Palestina, Congo, enfim, que são lugares que têm conflitos, né, guerras civis. Então, mas o caso dos haitianos foi feito eles são imigrantes, não são refugiados, com algumas exceções. Então, foi concedido de maneira excepcional pelo governo federal brasileiro o visto humanitário para eles, né? Então, é diferente por quê? Porque é uma questão do próprio governo, né? Não é uma questão internacional, então é temporário, né? Sim. Então, o visto ele tem um prazo específico e o governo, dependendo da situação do país, pode revogar isso a qualquer momento. Então, o visto ele dá direitos, o visto humanitário, mas a proteção dele é menor que a do refúgio. Sim. Um pouco do trabalho, Cristiane, a Vitória já nos adiantou, por exemplo, com a questão de documentação, a orientação, né, para as questões onde retirar esse documento, para que ele serve, enfim. Mas essa ajuda psicológica, por exemplo, vou pegar a última fala dela, né? Essa situação de estar refugiado, de ter um prazo, por exemplo, para definir a sua situação aqui no país, de alguma forma, seja permanecendo, tentando permanecer como cidadão brasileiro ou retornando à sua casa. Isso vocês também prestam esse tipo de atenção, porque eu fico pensando que às vezes a pessoa fica com medo, literalmente, a pessoa vive numa situação de medo, porque não sabe o seu futuro, daqui a 5, 10 anos, enfim. Sim, nós temos a primeira vara federal e ela é responsável pelos processos de opção de nacionalidade e naturalização. Então, lá é emitido o certificado de opção de nacionalidade, né? É feito um evento onde a pessoa opta pela sua nacionalidade. Hoje, né? isso é difícil? É muito difícil? Não, é bem mais simplificado. Assim, a gente percebe, a documentação toda não é feita na Justiça Federal. A Justiça Federal já recebe esse pedido pronto, né? Porque a pessoa já passou pelos órgãos ali, isso vem do Ministério da Justiça, então a pessoa já conseguiu essa documentação na delegacia de polícia, em outras instituições. Mas o que a gente percebe é que a pessoa, para pedir a sua naturalização, ela pede depois de muitos anos morando aqui no Brasil, porque ela tem que optar, ela deixa de ter aquela nacionalidade para virar brasileiro. E isso, por mais que a pessoa tenha certeza que ela quer ser brasileira, é um processo doloroso. Sim. Ela deixa de cortar esse laço com a terra natal é difícil, eu imagino. Então, a pessoa mora aqui no Brasil por 10, 20 anos até decidir a opção de nacionalidade ou a sua naturalização. Ter certeza disso. E é um evento bem emocionante, assim, participar dessa entrega do seu certificado. Gente, né? Por escolherem de fato, terem a noção, a razão ali imperando, dizendo eu quero ser brasileiro. Eles passam por uma provinha, muitas vezes, de proficiência, para ver se escrevem direitinho em português. Sim. E é analisada a documentação deles e é só isso. Bom, utilizando a experiência de vocês, Vitória, o que vocês mais percebem, né? Obviamente, a desorientação, como eu disse, não é característica só de um imigrante ou de um refugiado. Às vezes o brasileiro mesmo não sabe os seus direitos. Mas o que vocês percebem até nesse atendimento psicológico, nas conversas que vocês têm? Qual o maior medo deles? Qual é a maior dificuldade? Né? E hoje, dá para a gente mapear assim, quais são, né, as principais nacionalidades que a gente tem aqui? A gente falou sírios, senegaleses, haitianos. Tem algum outro que a gente esquece, por exemplo? Especialmente aqui na região metropolitana. Bom, com relação às nacionalidades, o número de refugiados cujo status de refugiado foi reconhecido pelo CONARE no Brasil até o final de 2016, como eu disse, a maioria é da Síria, Congo, Paquistão, Palestina e Angola. Mas a gente, então, tem um número expressivo de imigrantes haitianos, que não são considerados refugiados aqui, e também senegaleses aqui no Rio Grande do Sul, que é uma grande parte, né, principalmente em Caxias do Sul. E tem agora a expressiva solicitação de refúgio
dos venezuelanos, né? Então, que não tinha até então. Então, ano passado aumentou muito e, de acordo com os dados da Polícia Federal e do CONARE, parece que em torno de quase 4 mil venezuelanos até o início deste ano solicitaram refúgio. Mas eles também têm a questão do visto humanitário, Sim. assim como os haitianos, que foi concedido esse ano pelo governo federal. E com relação às demandas deles, assim, a questão principal é questão de reunião familiar, né? Muitos gostariam de trazer filhos, cônjuge, que estão ainda lá no país de origem e não sabem, porque realmente é complicado pedir, porque tem uma série de documentação que precisa comprovar remessa de recursos da pessoa daqui para o parente que está lá, porque se é maior de idade precisa comprovar a dependência econômica. Então, e questões de trabalho e de estudo, né? Muitos vêm para cá, eles querem continuar os estudos, finalizar o ensino médio, ingressar no ensino superior. Então, tem que fazer a revalidação de diplomas. A gente está ajudando alguns dos assistidos lá do SADIR a revalidar os diplomas, mas é complicado também. A gente está tentando uma parceria com a Faculdade de Letras da PUC para traduzir, porque uma tradução juramentada, que é o que necessita, Sim. é muito caro. E demandas de trabalho, assim, trabalhistas também. Eles estão conseguindo se inserir, ou, por exemplo, a gente é tido aqui como Rio Grande do Sul como um estado, de certa forma, algumas pesquisas já foram tratadas aqui no programa como um estado preconceituoso, por exemplo. Sim. Eles têm uma dificuldade, conseguem relatar, ou até mesmo já passaram por outras regiões do país e acabam enfrentando esse problema aqui? Por favor, sim, Cristiane. até pela própria dificuldade da língua, né, de se fazerem serem entendidos, e principalmente pela cor, né, que a gente tem recebido muitos senegaleses e haitianos. Então, o pessoal esquece que todos nós somos imigrantes. Verdade. E a gente está enfrentando essa barreira, né, da aceitação dos novos imigrantes. E eles só querem trabalhar, eles, né, estão fugindo de situações difíceis, eles não estão aqui para incomodar. A maioria tem curso superior ou não conseguiram concluir, são médicos, dentistas, engenheiros e estão trabalhando no mercado informal. Sim. E mesmo assim eles conseguem juntar um dinheiro, se sustentar aqui, não sei como, e ainda mandar um dinheiro para a família de lá, que ficou Hoje, lá. o que eles precisam para trabalhar legalmente, para a gente ter uma ideia do percurso que eles têm que passar? A carteira de identidade para poder identificar, a carteira de trabalho, e tudo isso é possível? Eles precisam fazer o Registro Nacional do Estrangeiro e a cédula de identidade estrangeira, a primeira questão, para eles terem um documento de identificação aqui. Que o primeiro é feito na Polícia Federal, depois na Receita Federal. E aí, então, eles têm direito a uma carteira de trabalho, dependendo da situação migratória deles, aí vai de caso a caso, eles têm direito a uma carteira de trabalho, por exemplo, o solicitante de refúgio. Ele ganha direito a uma carteira de trabalho, previdência social, temporária, provisória. E aí depois, se é concedido o status de refugiado, ele ganha a definitiva. Então, eles podem trabalhar desde que retirarem toda essa documentação. Mas, claro, o desemprego já é um problema para nós que estamos aqui. Então, para eles que têm essa dificuldade da xenofobia, do preconceito, também a dificuldade com relação ao português, muitos ainda não dominam o idioma. Sim. Então, é complicado. Apesar de algumas empresas isoladas terem tido a iniciativa de fazer uma contratação, por exemplo, em massa. Claro. Você interessado, está vendo aqui embaixo na tela, né, a gente está com algumas informações, mas vamos repetir para quem está nos assistindo, tanto os interessados, a gente pode ter agora imigrantes refugiados nos assistindo nesse momento, e também aqueles, é possível contribuir para a gente descomplicar essa situação? Brasileiros podem ajudar nesse processo de alguma forma? Ou até mesmo, eu tenho emprego, eu tenho uma necessidade e eu gostaria de contratar um refugiado, contratar um imigrante. Isso é possível através de vocês estabelecerem esse canal de alguma forma? É possível sim, porque a gente tem contato com as outras instituições também, né? A gente tem parceiros ali no nosso evento, que o mutirão é uma das atividades do evento Direitos Humanos e Origem Nacional. Nós temos como parceria a Associação Antônio Vieira, que é um programa de reassentamento dos refugiados e imigrantes, o Acnur, o Tribunal de Justiça do Estado, o Tribunal Regional do Trabalho e o TRF. Então, eu acho que... E as universidades, né? A PUC, a URGS, a FAPA, a Uniriter e a FEVALE. Então, eu acho que com essas instituições a gente consegue
a inserção deles em algum trabalho, em alguma atividade, em alguma ação. Sim. A gente tem todo esse leque assim, de parcerias. E o mutirão? E eles fazem um trabalho voltado especificamente para os imigrantes. Sim. E esse evento de Direitos Humanos e Origem Nacional, ele vai até o dia 8 de agosto. Acontece de segunda a sexta, das 13 às 18, e pode ser visitado, aberto ao público. O mutirão, que acontece dia 5 e dia 6 de julho agora, né? Das 16 às 19, e a gente pede ampla divulgação, né? Quem tem empresa na rodoviária, nos aeroportos, quem conseguir divulgar. Então vamos repetir, às 16 horas, começa dia 5? Dia 5 e 6, das 16 às 19, no auditório da Justiça Federal. Ok. E os interessados devem ir acompanhados de alguma coisa, de algum documento? Tem que levar o documento. Tem que levar o Tem que levar o documento. Isso. Muito Para bem. entrar na Em justiça. primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, pela dedicação de vocês. Vocês são brasileiros que dão orgulho e todos que estão envolvidos nesse processo. E que a gente possa receber os nossos irmãos de qualquer nacionalidade, etnia, de braços abertos. Sempre fomos um povo hospitaleiro, chegou a hora da gente mostrar isso de verdade. Sejam sempre bem-vindas, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Muito obrigada pelo espaço. Por favor, obrigada utilizem pela oportunidade. mais vezes que vocês precisarem, por favor. Tá bom.